Oi pessoal, olha só, eu resolvi fazer esse vídeo para poder auxiliar vocês na hora de responder as questões. Eu vou comentar as questões das 4 semanas, tá bom? A primeira aí, neste mês, a gente vem estudando sobre as células. E nessa primeira semana, pede para você definir, né? E célula é a unidade estrutural e funcional dos seres vivos. Ou seja, a célula faz parte tanto da estrutura quanto da função, do funcionamento desses seres vivos. E a célula apresenta como partes principais a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. E aí, na segunda, pede exatamente para você citar a função do citoplasma. É no citoplasma que estão as organelas, né, que cada uma tem a sua determinada função. E dessa forma, o citoplasma é responsável por armazenar substâncias químicas, né, sendo essas substâncias fundamentais para a manutenção da vida. Nesse terceiro, no quadro, você tem 3 tipos de célula e o mais significa a estrutura que está presente e o menusinho a estrutura ausente. E aí pede para você identificar a célula bacteriana. A gente sabe que a bactéria, ela tem a célula procariota e a célula procariota ela não tem o envoltório nuclear e também não tem nenhuma organela membranosa. Então, se você olhar aí na célula A, tem membrana plasmática, tem ribossomos, mas não tem o núcleo individualizado e não tem nenhuma organela membranosa. Portanto, a letra A tem as características de uma célula bacteriana. Tá? A principal diferença dela das outras é porque ela não tem envoltório nuclear. A letra B pede para você identificar a célula animal e vegetal. Tem uma organela aqui que você vai direto na resposta, que é chamada cloroplasto. Essa organela cloroplasto ela é responsável pela fotossíntese. Então, se os animais não realizam fotossíntese, então não está presente nele. Então, ela está presente na célula B e está ausente na célula C. Portanto, a célula B é uma célula vegetal, pela presença do cloroplasto, e a célula C é a célula animal, que a gente percebe a ausência dos cloroplastos. Ainda era para vocês encontrarem a resposta correta com relação à organela celular responsável por metabolizar o açúcar do nosso corpo e transformá-lo em energia. A célula responsável por esse processo, que a gente chama de respiração celular, é a mitocôndria. Tá? Então, toda vez que falar com relação a metabolizar nutrientes, né, para obter energia, é de responsabilidade da mitocôndria. E a outra, a membrana plasmática, né, como que ela deve ser? A membrana plasmática, ela controla o que entra e o que sai, ou seja, ela permite a passagem de umas substâncias e não permite a outra. Então, por esse motivo, ela deve ser semipermeável. Na outra semana, na semana 2, pede para você encontrar alguns conceitos. Cromatina, né? A cromatina é um longo e fino filamento de DNA. Na verdade, o cromossomo, né? Cromatina e cromossomo significa a mesma estrutura, só que a forma como elas se encontram é que define como cromatina ou cromossomo, mas todos dois são longos e finos filamentos de DNA. O cromossomo ele fica mais condensado e a cromatina, né, descondensada. No RNA, né, é um dos ácidos nucleicos. Existem 2 tipos de ácidos nucleicos, né, o DNA e o RNA. E esse RNA é o ácido ribonucleico, tá bom? É um dos 2 tipos de ácidos nucleicos. Nucleoplasma. O nucleoplasma é uma solução aquosa semelhante ao citoplasma. Quando a gente fala solução aquosa, significa que tem a presença de água, tá? Da mesma maneira que tem a solução aquosa entre a membrana plasmática e o núcleo, que é o citoplasma, também tem dentro do núcleo, que é o nucleoplasma. Então, é a solução aquosa semelhante ao citoplasma, né, que preenche o interior do núcleo.
E ali, é lógico, contém diversas substâncias dissolvidas. O material genético. O material genético é a molécula de DNA, né, onde contém as informações genéticas, e essas informações genéticas elas são passadas, né, de geração a geração, e esse DNA que está relacionado com a manifestação das características. E por último, o nucleotídeo. São compostos químicos, né, também chamados de blocos construtores dos ácidos nucleicos. Então, os ácidos nucleicos são formados por nucleotídeos. Depois nós temos aí a número 2, que é para você encontrar o seguinte: o núcleo celular possui 4 componentes básicos. Então, quais são esses componentes básicos? É o envelope nuclear, né? A cromatina, o nucleolo e o nucleoplasma. A número 3 pede as células eucariotas apresentam material genético contido por uma membrana, o que caracteriza o núcleo. A membrana se separa do material genético do citoplasma e, na verdade, é designado, né, um determinado nome, que é chamado de envelope nuclear, tá? Também chamado de envoltório nuclear. E aí, por fim, nessa semana tem a função dos poros presentes no envelope nuclear, ou seja, essa membrana, né, esse envoltório nuclear, esse envelope nuclear, ele é poroso. Por que que ele é poroso? Para permitir a troca de substâncias entre o núcleo e o citoplasma. Se ele fosse completamente fechado, não iria haver comunicação entre o material nuclear e o material citoplasmático. E nós temos agora na outra semana, semana 3, que nós temos também para definir alguns conceitos, cromossomo, né, que são as estruturas compostas de DNA que carregam os genes, tá? Os genes do ser vivo. As células diploides, né, existem células haploides e células diploides. Células haploides são as células gaméticas, mas aqui está pedindo as células diploides. São as células que contêm 2 conjuntos completos de cromossomos e a gente representa pela simbologia 2N, tá? 2 significa os 2 conjuntos completos de cromossomos. Gameta, né? O gameta é uma célula reprodutora ou célula reprodutiva, né? Madura, ou também chamado de célula germinativa. Tem o gameta masculino e o feminino. E zigoto. Zigoto também é chamado de célula-ovo. É o resultado da união dos 2 gametas, o gameta masculino e o feminino. Né? Isso em um estágio anterior ao da divisão celular. Então, é assim que ocorre a fecundação, que é a união dos 2 gametas, aí forma a célula-ovo, também chamada de zigoto. Aqui pede para você fazer um quadro comparativo das características da mitose e da meiose. Na mitose, são formadas 2 células filhas. Na meiose, são 4 células filhas. Na mitose, as células filhas possuem o mesmo número de cromossomos que a célula original. Já na meiose, o número de cromossomos da célula, as células filhas, elas possuem metade do número de cromossomos da célula original. Na mitose tem uma divisão, na meiose são 2 divisões, meiose 1 e meiose 2. E na mitose, o objetivo é permitir o crescimento, o reparo, né, e desenvolvimento dos seres vivos. E a meiose, o objetivo é produzir gametas e esporos. E, por fim, aí na última questão, pede para você colocar quantos cromossomos tem um zigoto, quantos cromossomos tem um óvulo e quantos cromossomos tem um espermatozoide. O óvulo e o espermatozoide humanos, né, como eles são gametas, então todos os 2 apresentam 23 cromossomos. Como o zigoto é formado pelos 2, então o zigoto vai ter 46 cromossomos. Então o óvulo 23, o espermatozoide 23 e o zigoto 46. E por último nós temos a 4ª semana, onde pede para você explicar o que são células-tronco. As células-tronco,
elas são aquelas células que não sofreram ainda a diferenciação, porque as células no início, lá no zigoto, no embrião, aquelas primeiras células, elas são todas iguais. Depois elas vão se diferenciando para formar todas as outras células do organismo. Nesse caso, as células-tronco, elas são as células indiferenciadas. Se elas ainda não diferenciaram, ela tem o potencial para formar vários outros tipos celulares do corpo. A outra questão é sobre os organismos transgênicos. Os organismos transgênicos são aqueles geneticamente modificados, né? São organismos que receberam um gene de um doador de uma espécie diferente. Então, se transferir um gene de uma espécie diferente para ele, então ele é considerado um organismo geneticamente modificado ou transgênico. A questão 3 pede para diferenciar gene de genoma. O gene é uma porção de DNA. Agora, já o genoma é todo o conjunto de genes de um determinado indivíduo. A questão 4 pede para você fazer um quadro comparativo dos prós e contras da terapia gênica, clonagem reprodutiva e os transgênicos. Olha só, os prós a gente vai chamar de vantagem, tá? E os contras de desvantagem. Como vantagem, a terapia gênica tem de permitir curar doenças, né, que antes tinham a cura, não tinha uma cura possível, né? E como desvantagem, a necessidade, né, do uso de terapia várias vezes, né? Não é só com uma que resolve, são várias vezes. E também tem outra desvantagem que pode induzir, né, um tumor se o DNA foi introduzido no gene errado. Com relação à clonagem, uma vantagem é que ela permite o melhoramento animal, a maximização do potencial de uma raça, ajuda casais inférteis, né? Poderia usar para obter células-tronco. Mas como desvantagem, essa técnica ela é de baixa eficiência, né? Com grande número de anomalias, né? Doenças, envelhecimento precoce e baixa imunidade. E quanto aos transgênicos, né, a vantagem é porque facilita a vida do agricultor, né, com menos gastos, né, com produtos químicos, com pesticidas. Também tem o aumento da produtividade, né, o aumento de produção de alimentos, por exemplo. Mas como desvantagem tem o desgaste do ambiente, né, as dúvidas com relação à saúde humana, o lugar em que o gene é inserido, ele não pode ser controlado completamente. Então, isso aí também é uma desvantagem. E quanto a 5, eu vou fazer um vídeo menor, viu? Sobre esse tema da clonagem. Bom, um abraço a todos, fiquem com Deus.